Instruction Manual. Olha o tipo de texto. Ele tem imagens, números aqui, né, a descrição de cada parte desse objeto. Né? Instruction Manual. É um manual de instruções, então, né? Pode olhar, a gente consegue dizer que eles são um manual de instruções. Instruction Manual. Olha esse tipo de texto. Né? Olha os desenhos que estão indicando. Uma lista aqui, né? This is a recipe. Recipe. Uma receita, né? Pode olhar aqui as divisões aqui da receita, né? A gente tem cooking time, o tempo que leva para ser feito, calories, né? Muitas palavras parecidas com português aí são cognatos, né? Recipe, uma receita. Olha a estrutura desse texto. Ele tem um título aqui, ó, The Magic Tree, árvore mágica, né? Uma foto aqui, um desenho, né, indicando essa árvore mágica. Aí começa a história aí, ó. A long time ago, há muito tempo atrás, né, a little boy was walking through a park. Então, isso é tipo de texto, então. A gente chama de short story. Short story. Né, vocês conhecem a palavra story, com certeza, né, daquele filme, né, Toy Story, né, uma história de brinquedos, né, sobre brinquedos. Mas essa é uma short story, né? Uma história curta, né? Um conto. Né? Olha a estrutura do texto. A gente chama isso de short story. E esse aqui? Our life is like a thorny rose. Not perfect, but always beautiful. A nossa vida, né? Our life is like a thorny rose. Uma rosa com espinhos. Não é perfeita, mas é sempre linda. Né? Que tipo de texto é esse? Né? What type of text? It's a poem. Né? Um poema. Né? A estrutura do texto ela indica isso. Né? Tem as rimas aqui, né? A maneira que as palavras estão dispostas aqui. Né? Então isso é um poem. Um poema. Né? E o autor embaixo aí, o Kirsten, né? E Warfield. E esse tipo de texto, olha só, tem a data, né? Ativo aqui, ó, Dear Giovanna, né? A estrutura marcada aqui, pedido no final, lots of love, Beatrice, né? What type of text? It's a letter. Uma carta, né? Uma carta tradicional. Letter. Isso aqui é uma versão do mesmo texto, né? Do mesmo tipo de texto. Só que a gente chama esse texto de quê? E-mail, né? E-mail. Né? As indicações aqui todas aqui, muito parecido com a carta, né? Hello, e a gente coloca o nome da pessoa com que a gente está falando. No final a gente agradece, né? Thank you. Ou então se despede da pessoa e coloca o meu nome, né? My full name. Então uma estrutura muito parecida com a do texto anterior, né? Letter, né? A gente chama de e-mail, é um e-mail, né? Que a gente fala em português, a gente chama de e-mail, mas em inglês a gente fala e-mail. Esse outro tipo de texto é muito conhecido de vocês, né? O WhatsApp Message. Uma mensagem de WhatsApp, né? Tem similaridades aí com a carta, mas geralmente é mais informal, né, do que a carta. Lembra um pouco os recados, né? Entre as conversas telefônicas. WhatsApp Message. E esse outro tipo de texto aqui, espalhado aí vários textos, né? A gente tem news, são notícias, né? E eu coloquei notícias de jornal aí para dar exemplo, né?
news, notícias. O que isso tudo tem em comum? Então, o que? Text types. Text types. São tipos de texto. Tipos de texto. A gente usa também a expressão genre, text genre, é um gênero, um gênero textual, chama de text types, ou então gêneros textuais em português, Existem vários outros, por exemplo, conto de fadas, a letra de música, existem vários outros, Hoje a gente vai falar sobre um desses text types. Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, Plano de estudos do doutorado do 7º ano do ensino fundamental, volume 7, Do You Speak English? English Week 1, estamos na semana 1 do PET 7, então não vamos desanimar aí, Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade. 7º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias. Pages 78 to 80. 78 to 80, as atividades de inglês. 78 to 80. Hello, students! Parabéns por ter resolvido os outros PETs, Isso aí, galera. Estamos quase acabando, o ano, e terminando essa etapa, muito bem para quem já fez todos os PETs, E vamos lá, terminar o 7 aí, fazer o 7 sem desanimar. Temos um modelo de carta informal, falando sobre como foram as férias de verão. Por que é informal? Porque é para uma pessoa que você já tem intimidade, com a qual você já conhece, Você pode falar da maneira mais à vontade, A carta formal é diferente, Essa é uma carta informal falando sobre como foram as férias de verão dessa pessoa, Provavelmente para uma amiga, uma conhecida, uma parente, Vamos ver para quem que é essa carta. Então, antes de ler esse texto, vamos olhar o que está sendo questionado sobre ele aqui nas perguntas, A gente tem aí, ó, qual é o gênero do texto, Esse texto que está aqui, Que tipo de texto que ele é? Pensa lá no início do vídeo, dos tipos de texto que eu falei. Que tipo de texto que é esse aqui, De preferência responda em inglês, Qual é o gênero do texto? Quais são as características desse gênero, Então você vai me responder algumas coisas aqui que você conhece sobre esse gênero de texto aí. O que você pode falar sobre ele? Por exemplo, se fosse uma mensagem de WhatsApp, quais que são as características da mensagem de WhatsApp? Você se dirige à pessoa de maneira informal, geralmente, Você consegue mandar emoticons, emojis, Você pode gravar um áudio, você divide a mensagem em várias mensagens diferentes, em vez de fazer parágrafos, por exemplo, tem textos que existem parágrafos, A gente tem que dividir a mensagem em parágrafos. A gente tem que colocar uma despedida, A mensagem de WhatsApp isso nem sempre acontece, A despedida é separada, vem separada, Você manda uma outra mensagem com a despedida, Então, esse texto que a gente tem aqui, ele tem características específicas, assim, ele tem coisas que são dele, e não de outro tipo de texto. Um poema, por exemplo, um poema é diferente desse texto, Quais que são as características do poema? Ele é escrito em estrofes, ele tem rimas, Então pensa o que tem nesse texto aqui que é específico dele, tá? Quando foi escrita essa carta, Então tem a data lá, vocês vão falar quando aí que foi escrito, For, em uma carta temos o remetente, que é quem escreve a carta, e o destinatário, que é quem recebe a carta. Então identifica no texto o remetente e o destinatário, Quem que tá
escrevendo a carta é quem está recebendo a carta. De acordo com o texto, escreva verdadeiro ou falso, né? Ela passou o tempo de lockdown com a mãe dela, com a sua mãe, né? Verdadeiro ou falso. Ela não teve aulas online, né? Verdadeiro ou falso. Ela assou um bolo. E as férias que ela relatou foram de inverno. 6. Complete o quadro abaixo de acordo com o texto. Então a gente tem, em português, ela falou, né? Eu fiquei em casa. A gente vai ter que encontrar a frase em inglês. Eu já adianto que, por exemplo, casa, né? Qual que é a versão da palavra casa em inglês, né? A gente fala house, né? Ou home, né? Lá, no caso de lar, mas é house, né? I baked a chocolate cake, né? Já tá bem tranquilo, né? O que tem, o que a gente vai passar para portuguesa aí, né? O que foi feito em relação a um bolo de chocolate, né? O que eu fiz em relação a ele? We watched many TV series, né? Bem parecido com o português, olha. TV series são séries de TV. Nós tivemos aulas online, então você vai encontrar a palavra online, texto lá, né? Let's take a look at the text. Vamos dar uma olhadinha no texto aí, ler brevemente. Vamos lá. Temos aí, ó, house number 86, street 3. Então, nesse tipo de texto, essa coisa aqui a gente geralmente não faz, tá? Isso aqui tá certo, é o bairro Santo Agostinho. Mas essa modificação aqui, ó, colocar o número da casa, e rua, né? A palavra street, né? Tá escrito em inglês aqui. Na verdade, é só para dar um exemplo mesmo de como se escreve a palavra rua e tal, de como se escreve o número da casa. Só que quando a gente fornece o endereço, é importante que a gente mantenha esse endereço em inglês, né? Em português, desculpa. Por quê? Porque senão os correios não encontrariam, né, o endereço. Então a gente não traduz o endereço. Mas é claro que existe a palavra em inglês para essas coisas, né? O número da casa, o nome da rua, né? Mas a gente não traduz. Quando você vai enviar uma carta realmente, né, de verdade, quando você vai enviar ela para uma pessoa, você não traduz isso. Ok? Entenderam? Então existe a tradução dessas palavras, né? Mas a gente não usa a tradução para escrever uma carta de verdade, né? Você pode, quando você for fazer uma carta para uma atividade, né? Você pode até usar isso, né? Para uma atividade, para um exercício de inglês, você pode até usar isso. Mas como numa carta de verdade, você tem que pensar que os correios não encontrariam, né, o endereço se você traduzir. Então temos aí, ó, Belo Horizonte, né? É o que? It's a city, né? Uma cidade. December, né? Aí, ó, mês a gente já estudou, falando sobre os meses, né? Então temos uma data aí, ó, December 12, 2020. Tá tendo futuro isso aqui, né? Dear Yasmin, né? Dear Yasmin. Então temos o nome aqui, Yasmin, e esse Dear. O que pode ser o Dear? Cara, né? Querida Yasmin, né? Quando a gente começa esse tipo de texto, a gente começa assim, né? Querido ou querida, né? Caro, né? O cara, né? Nesse sentido tem, né? Cara, colega, né? Então ele tem o sentido de querido, né? Dear, alguma pessoa, né? E a gente tem aquela estrutura básica lá na Hello, how are you, né? I am in the pink of my health and hope the same for you, né? Estou muito saudável, estou muito bem e eu espero o mesmo para você. I am writing this letter to express my livelihood during this lockdown. Eu estou escrevendo essa carta para quê? Para expressar minha vida durante
esse lockdown, né? During this lockdown, I stayed at my home and spent time with my mother. During this lockdown, I stayed at my home and spent my time with my mother. Então, durante esse lockdown, eu fiquei aonde? At my home, né? Home, que é, como eu falei lá, né? A palavra house ou home, né? House tem o sentido de casa, né? E home pode ser lar, né? Porque é uma palavra que a gente vai usar tanto para um apartamento, né? Como uma casa, uma estrutura, né? Uma casa mesmo. And spend time with my mother. E passei o tempo com quem? My mother, né? Vocês lembram aí, né? Os pessoas da família, né? My mother. As you know, last week we had online class. Né? Na semana passada tem um acento aqui, mas foi um erro, tá? Essa palavra aqui não tem acento. Had. Nós tivemos, né? Had. Mas aí a gente tem importante aqui, ó. Last week. Semana passada nós tivemos o quê? Aula online. But now summer vacation started. Né? Então tô pensando aí na summer vacation started. O que começou? Né? Summer vacation. As férias de verão, né? As férias de verão começaram, é o que tá falando na carta aí. This was was the first time, né? Primeira vez, né? Essa foi a primeira vez. When I stayed at home during my vacation. Quando eu fiquei em casa, o quê? Durante minhas férias. Foi a primeira vez que eu fiquei em casa durante minhas férias. Por quê? Porque ela sempre, quer dizer que ela sempre viaja, né? Durante as férias, né? I learned cooking from my mother. Eu aprendi o quê? Cooking. Né? Essa palavra aqui, ó. Cooking. Cozinhar, né? Aprendi a cozinhar com a minha mãe. I baked a chocolate cake myself. Aí, ó, um bolo de chocolate eu mesmo. Se eu aprendi a cozinhar, eu fiz o quê? O que eu posso ter feito? Se eu aprendi a cozinhar, eu alguma coisa, um bolo de chocolate, eu mesmo. Né? Vamos pensar aí. It was very delicious. Ficou muito o quê? Delicioso. We watched many TV series too. Nós assistimos muitas séries de TV também. We had a lot of fun. Tivemos muita diversão. I hope you also enjoyed this lockdown by doing many activities. Eu espero que você também tenha o quê? Enjoyed, gostado, né, desse lockdown, fazendo muitas atividades, né? Activities. I hope that you must have enjoyed. Eu espero que você tenha curtido. Pay my regards to your parents, né? Então ela está falando aí para dar os respeitos, né, aos pais, né, dar minhas considerações aos seus pais, parents. Parents, lembra que parents não são parentes, né, são os pais, né, o pai e a mãe. Então tá tipo, manda um abraço, né, fala com meu pai e sua mãe que eu tô mandando um abraço, algo do tipo, né. Time to say bye, hora de dizer o quê? Bye. Hope for a positive reply. Teve até uma rima aqui, ó. Time to say bye. Hope for a positive reply. Uma resposta o quê? Positiva. Your best friend, sua melhor amiga, Caroline. Olha que teve uma rima aqui, ela fez uma rima engraçada aqui, ó. Time to say bye. Hope for a positive reply. Your best friend, Caroline. Né? Sua melhor amiga, best friend, lembra do Best Friends Forever. Então, sua melhor amiga, Caroline. Ok? Leiam o texto novamente. Respondam as perguntas. Né? Prestem atenção nas palavras que se parecem com o português. A gente viu várias palavras parecidas com o português aqui no texto. Né? Vamos prestar muita atenção nisso para responder aí as questões. Ok? See you next week. Bye bye.